Qual é o custo para eu começar uma criação de galinhas poedeiras do zero, alojar de pintainhas de um dia e conduzir até o início da produção? Lembrando que a gente tem toda uma fase de cria, recria, que ela não está gerando renda. A produção começa a partir de 4, 5 meses ali de vida da ave. Então, quanto que eu tenho que juntar de grana para tocar esse início que eu não estou gerando receita com 300 poedeiras? Se você ainda não me conhece, eu sou o professor César. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à Escola de Avicultores. E antes de a gente ir para o vídeo, eu queria reforçar um convite importante. Vamos estar ao vivo nos dias 8, 9 e 10 de agosto, às 8 horas da noite, fazendo o evento O Avicultor de Sucesso. Eu vou mostrar para você todos os detalhes durante esses 3 dias, como realmente começar do zero, contemplar todos os eixos e lucrar, ter um negócio rentável com a produção de ovos caipiras. Para se inscrever eu estou deixando aqui na descrição desse vídeo o link e no comentário, primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo tem link para você clicar e se inscrever. Entra no grupo de WhatsApp, eu vou mandar um croquis de galpão para você, para 1000 aves, mas só se você participar lá do evento, tiver comigo ao vivo nos dias 8, 9 e 10. Eu espero você, não perde essa oportunidade. Agora voltando aqui para o nosso vídeo, para nossa análise de quanto que eu vou gastar com 300 poedeiras do primeiro dia de vida até começar a produção, é claro, a gente vai começar com a aquisição das pintainhas. Uma coisa importante, eu vou dar uma olhada aqui em custo operacional, no famoso EBITDA. Eu não vou olhar a última linha de um demonstrativo aqui pensando em investimento. Isso significa que eu não vou considerar o investimento em infraestrutura, em equipamentos, eu não vou considerar depreciação, tudo isso é muito importante, mas aqui a gente vai fazer uma análise operacional, levando em consideração que eu já tenho tudo montado, já tenho o galpão, já tenho ali os equipamentos, quanto que eu vou gastar alojando o lote e conduzindo ele até ele começar a me render uma grana, começar a produção de ovos. E só um detalhe importante, como sempre, todos os números que eu apresento nos vídeos de maneira geral são números reais, super atualizados dos projetos que a escola executa, dos acompanhamentos que a gente faz com os alunos. Enfim, eu respiro e trabalho 24 horas exclusivamente com produção de ovos em sistemas caipiras, atendendo o Brasil inteiro e milhares de pessoas. E esse em específico é um projeto que a gente está trabalhando no norte do país, na região de Piauí. Vai começar com 300 poedeiras, tem um sequenciamento de lotes e os valores que eu vou apresentar para vocês é referente exatamente à região de instalação norte do país, que está saindo R$ 9,00 a pintainha. Eu já vou adiantar para vocês que a gente vai trabalhar com a postura vermelha, com a Nova Ogem Brau. Aqui é 300 Nova Ogem Brau que vão ser alojadas, por isso que todo o desenho aqui para vocês, todo o vídeo, ele está montado para trabalhar com ela. Começando da aquisição, R$ 9,00 cada pintainha está saindo para ele lá, 300 pintainhas. A gente tem aí um valor total de R$ 2.700 gastos só com a aquisição das pintainhas de um dia. Depois a gente vai considerar aqui os custos relacionados aos manejos em geral. O manejo mais importante das pintainhas é com relação à ambiência, é com relação ao aquecimento. E aqui eu vou considerar campânulas, tendo em vista que ele também tem problemas ali relacionado à parte elétrica. A energia elétrica cai mais constantemente. Daí a gente vai utilizar campânulas a gás. Eu não vou considerar a compra da campânula em si, assim como eu não vou considerar a compra dos equipamentos, cortina, que é muito importante. Tudo isso tem que entrar numa análise mais profunda. Aqui, como a gente está vendo, né, o operacional, eu vou considerar então o valor que eu vou gastar para tocar as campânulas com gás, considerando que uma campânula que eu estou propondo aqui, ela tem um consumo de 100 gramas por hora, em média. Um botijão de 13 quilos, nesse sentido, ele dura aproximadamente 130 horas. Lá para a região, estamos falando em 2 botijões, R$ 230. É claro, aqui vai depender muito da época do ano, de região para região. O ideal é manter a temperatura adequada, que vai mudando ao longo das semanas, das primeiras semanas de vida da ave, mas começa com 35 graus.
Então se você está num ambiente quente de dia e já está 35 graus ali dentro do galpão, você nem vai precisar de aquecimento. Esse aquecimento lá, inclusive, está pensado mais para a noite, que esfria mais um pouco, e nas primeiras semanas, nos primeiros dias. E eu ainda vou considerar a energia elétrica, que pode estar relacionado ao programa de luz, se a gente utiliza como fonte de aquecimento as lâmpadas, podem ser halógenas, que emitem ali o calor, ou a infravermelho. Eu prefiro recomendar e utilizar as de cerâmica, que ela emite calor, mas ela não emite luz. Isso é muito importante para o programa de luz. Fase inicial, os primeiros dias de vida, tem programa de luz. Aliás, poedeira tem programa de luz em todas as fases, né? Mas o programa de luz é muito importante. Então eu estou considerando energia elétrica do ponto de vista aqui de programa de luz, não de aquecimento. E já considerando o valor cheio, R$ 140 para 4 meses e meio, 5 meses. Aqui a gente está falando em 120 dias, 20 semanas, na verdade 18 semanas. Vocês vão ver que na hora da ração a gente vai parar nas 18 semanas, que é o que planeja, que a gente organiza quando trabalha com a Nova Gembral exclusivamente, buscando os índices zootécnicos da linhagem. R$ 140 gastos com energia elétrica para programa de luz em toda a fase de cria e recria. Recria se necessário, aliás. Um outro ponto para a gente considerar são os aspectos sanitários. Aqui tem um gasto relativamente grande, né? Principalmente com vacinação. A prevenção sempre é o melhor remédio, só que eu tenho dificuldade de conseguir vacinas de doses menores, de 100, 200, 300 doses, que é o nosso caso. Geralmente a gente vai comprar para 1.000 aves e o custo total aí é de R$ 1.850. Um calendário de vacinação, não do mais completão, mas um que chega na maioria das doenças e a gente consegue aí atingir as 300 aves, prevenir as 300 aves com vacinação ao longo de toda a fase de cria e recria. Vou considerar ainda alguns produtos acessórios aqui, relacionados ao item ainda veterinário. Vitaminas, então vitaminas tem que ser usada em momentos estratégicos, quando vai fazer algum manejo mais estressante, até uma vacinação injetável, é bom utilizar uma vitamina depois, nos primeiros dias, hora que chega, enfim, tem momentos estratégicos que a gente utiliza. Estou considerando aqui, além disso, um vermífugo, para a utilização de um vermífugo ou um preventivo de vermifugação. Estamos falando em R$ 735, então, relacionado a esses outros medicamentos, esses outros produtos veterinários. Depois a gente vai avançar aqui para de fato olhar o que mais onera o sistema de produção, mais onera a atividade, que é com ração. A ração, eu vou considerar os valores, como eu disse para vocês, especificamente desse caso em análise, que é o que a gente chegou aqui. Esse é o custo que a gente acabou de orçar na região para milho, farelo de soja, farelo de trigo, para adsorventes, pró e pré-bióticos, núcleo, calcário calcítico, que é o que minimamente compõe uma ração de poedeira. E depois disso, a gente vai fazer o cálculo em cima da formulação de ração. Ração pré-inicial adquirindo pronta e a partir da inicial, recria 1, recria 2, pré-postura, a gente formula a própria ração. Lembrando que aqui nesse vídeo a gente vai parar aqui no início, né, da postura. Vamos fazer até 18 semanas, que basicamente é a recria 2. Seria importante incluir aqui a pré-postura. Pré-postura a gente considera entre 18 e 19 semanas, que é logo esse começo de produção, pode ser um pouquinho antes, um pouquinho depois, dependendo de vários fatores. Mas aqui eu vou parar nas 18 semanas, porque está relacionado à análise que a gente vai fazer da linhagem. Mas poderia considerar ainda mais 2 semanas de pré-postura, que é importante. Aliás, se você quer que esse vídeo continue, deixa aqui para mim nos comentários, continua o vídeo, para a gente analisar o custo mais para frente. Aqui a gente vai parar no início da produção, quando começar a pingar o ovo. Se você quer que a gente continue essa análise, olhando para o custo com essas 300 em toda a fase de produção, coloca aqui para mim nos comentários, continua o vídeo para a gente dar sequência aqui. Bom, então considerando esses valores que eu acabei de apresentar para vocês, a gente vai calcular quanto que está saindo a ração para conduzir esse lote de 300.
que eu estou apresentando a tabelinha, que é exatamente um recorte do guia de manejo da nova Ojembral. É a linhagem que está propondo trabalhar. Então vamos planejar e projetar o nosso negócio, é claro, em cima do material genético que a gente vai utilizar. Estou considerando as 3 primeiras semanas a utilização de uma pré-inicial. Eu queria mostrar aqui para vocês que a tabelinha traz as semanas. Então eu tenho aqui a semana 1, semana 2 e semana 3. Primeira coluna, depois das semanas, a média de consumo de ração em gramas por semana e por galinha, é claro. Então na primeira semana, só para vocês entenderem aqui, cada poedeira, cada pintainha nova Ojembral vai comer 12 gramas de ração. Isso, claro, por dia. Então eu faço aqui 12 gramas por dia vezes 7, que são 7 dias. Eu tenho quanto em média essa galinha, essa poedeira nova Ojembral vai comer na primeira semana. Na segunda semana ela vai comer 18 gramas por dia em média. Faço isso vezes 7. E aqui do outro lado eu tenho o consumo acumulado, que é 0,1, 0,2, 0,4. Então o que significa isso? Que até a terceira semana cada pintainha come 400 gramas de ração. 400 gramas de ração é só eu multiplicar pelas 300 poedeiras. Estamos falando em 120 quilos nos 21 primeiros dias de vida desse lote de 300. 120 quilos vezes 3,40, que é o preço da nossa ração pré-inicial. Estamos falando aqui em R$ 408 gastos só nessa fase pré-inicial. Depois a gente entra na fase inicial, que vai de 4 até 6 semanas, mais 3 semanas aí de fase inicial. E o consumo continua crescendo, como vocês podem observar, no consumo por semana cresce, todo dia aumenta a demanda de quantidade, porque essa pintainha está crescendo, e eu tenho valor acumulado. Se eu fizesse valor acumulado de 1,2 kg por pintainha, só que é claro, descontar as 400 gramas que ela já consumiu lá na pré-inicial, eu tenho 800 gramas de consumo aqui na fase inicial. Se eu fizer isso vezes as 300, 240 quilos. 240 quilos de ração vezes 2,33, que é o custo da minha ração inicial, estamos falando em R$ 559,20 gastos com ração na fase inicial. Então esses são indicativos importantes que o avicultor que está começando tem que saber, tem que colocar na cabeça. Eu tenho uma fase inicial que vai de 4 a 6 semanas, ela vai consumir cada uma em média 800 gramas. Bom, se eu tenho 1.000, 800 gramas vezes 1.000, eu vou saber exatamente o consumo do meu lote, projetar, é claro, planejar o consumo do meu lote, e é importante para saber quanto que você vai gastar, quanto que você vai ter que guardar de dinheiro para iniciar na atividade, tendo em vista que esse início não tem produção. Passou essa fase inicial, a gente entra na recria 1, entra na fase de crescimento da poedeira, mas para a poedeira a gente chama de recria. E aqui na escola a gente divide entre recria 1 e recria 2. Aqui, cada poedeira vai consumir até aqui, né? Até no final da recria 1, na verdade, até a 12ª semana, cada galinha nova Ojembral come 3,6 quilos de ração. Então até as 12 semanas, cada galinha comeu 3,6 quilos. Se eu descontar a fase inicial e a fase pré-inicial, na fase de recria 1, só considerando aqui de 7 a 12 semanas, cada poedeira vai comer 2,4 quilos de ração, vezes as 300, 720 quilos. 720 quilos vezes 2,19, que é o custo por quilo da minha ração de recria 1, estamos falando num custo total nessa fase de R$ 1.576,80. Para depois a gente caminhar no desenvolvimento da poedeira para recria 2. Recria 2 contempla aqui desde a 13ª semana até a 18ª. A partir da 18ª, no guia já se considera a fase de postura, o início da produção. Lembrando que a escola ainda trabalharia aqui até 17 semanas recria 2 e 18 e 19 semanas encaixar uma etapa de pré-postura. E aqui já dá pra gente tirar um insight interessante, inclusive. Cada galinha poedeira nova Ojembral, do primeiro dia de vida até a 18ª semana,
até o final da recria, início da postura, vai consumir ao todo, em média, 6,8 quilos de ração. 7 quilos de ração pode colocar aí, é o consumo de uma galinha do primeiro dia de vida até o início da produção. E a recria 2, dividindo ela aqui, eu vou considerar um consumo só nessa etapa, é claro, de 3,2 quilos de ração. Fazendo isso vezes as 300, dá 960 quilos. E isso é importante, o avicultor tem que ter isso na ponta do lápis para se planejar, para se programar, saber que da 13ª até a 18ª semana antes de ter produção, antes de vender ovo, ele ainda vai gastar com 300 galinhas 960 quilos de ração, quase 1 tonelada. Considerando o custo dessa ração a R$ 2,15, estamos falando em um custo de R$ 2.064 gastos com ração para essas frangas na fase de recria 2, quase já entrando em postura praticamente. Para resumir aqui essa questão da ração, ela vai ter então esse lote, né, essa galinha na verdade, vai ter um consumo médio de 6,8 quilos de ração. Se eu fizer isso vezes as 300, eu tenho o consumo total de 300, se eu fizer vezes 1.000, aqui você projeta para o número de aves que você quer começar, que você quer analisar. Depois é só fazer vezes o valor da ração, dividindo nessas diferentes fases, a gente chega aqui num valor total, nesse caso em específico, para tocar 300 poedeiras, R$ 4.608. Então eu vou gastar, do primeiro dia de vida até a entrada na postura, só com ração, R$ 4.600 em média. E se eu somar esse valor da ração com tudo que a gente acabou de ver, aquisição das pintainhas, energia elétrica, gasto com gás, gastos relacionados a programa de vacinação, a utilização de vitaminas, medicamentos, mais o que a gente acabou de ver da ração, eu tenho um custo total de R$ 10.263. Ou seja, para eu conduzir esse lote, é claro, sem contar investimento, sem contar mão de obra, que é importante, mas estamos falando de 300 galinhas, então tem que ponderar algumas coisas. Mas sem contar aquisição de equipamentos, depreciações, como eu disse, só o operacional, eu preciso de R$ 10.300 para conduzir 300 aves do primeiro dia de vida até o início da produção, até eu começar a ter um produto para vender e ter retorno do meu negócio. Beleza? Mais uma vez, obrigado por acompanhar esse vídeo até o final, obrigado pela confiança no nosso trabalho na Escola de Avicultores. Não deixa de participar do nosso evento ao vivo no começo de agosto, 8, 9 e 10. Eu espero você que quer começar uma criação de forma lucrativa e rentável, errando o menos possível. Se inscreve no link aqui da descrição, aperta no link fixado no primeiro comentário. Eu espero você lá!